Este é o programa Empreender Tecnologias. Você está na TV Unifev, canal 55, nosso canal analógico, e canal 53.1, o nosso canal digital. É uma grande satisfação estar chegando até o seu lar, levando essas informações de hoje, né? Afinal de contas, tem tudo a ver com a nossa vivência doméstica. Nós estamos falando sobre hortas verticais. E para conversar conosco está aqui nos estúdios do Labim o professor mestre Josué Ferreira Silva Júnior, é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Alagoas, fez mestrado em Irrigação e Drenagem na Universidade Paulista, Unesp de Botucatu, onde ele segue agora com doutorado na mesma área. Isso. Coordenador do curso de Engenharia Agronômica da Unifev, e hoje esse tema, hortas verticais, que eu acho que é de grande valia para a dona de casa, né? E mesmo, como você falou, para as crianças que já vão, que às vezes não tem tanta oportunidade de ir ao campo, né? Porque tem uma vivência urbana, mas que ali tem um contato com a natureza e com as plantas. Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente avançar. Já existe algum tipo de uso industrial das hortas verticais? Você tem alguma informação? Não, eu acredito que não. Geralmente, as hortas verticais, elas tendem ao consumo próprio da pessoa. Então, ela não chega a comercializar isso. Então, eu desconheço se existe algum tipo de produção industrial nesse sentido. É claro que se a pessoa tiver algum tipo de excedente, quiser tentar negociar, seria possível. Eu não veria um tipo de impedimento, mas eu acredito que não é um mercado que exista ainda. Claro, claro. É muito interessante porque a gente vê que, por exemplo, a gente conhece muito as hortas horizontais, né? Assim como a gente conhecia, por exemplo, os estoques em logística, os estoques horizontais. E agora as indústrias começaram a fazer os estoques verticais. Então, a gente não duvida nada. Naturalmente. Existem algumas, mas aí o plantio é em larga escala, né, dentro de estufa. Às vezes eles utilizam a verticalização, mas por questão de espaço mesmo, né? Otimizar o espaço. Legal. Então, nesse sentido, sim. Algumas culturas, como o morango, eles já são conduzidas, né, verticalmente. Muito legal. Então, pode ser que sim, mas com essa intenção de otimização de espaço mesmo. Legal. Bom, mas vamos em frente. A gente falou sobre as espécies que são mais indicadas para a horta vertical, mas a pergunta seguinte é sobre o ciclo de vida das espécies. Tem algumas espécies, né, que a partir do momento que você colhe, como a alface, se encerrou aquele ciclo do vegetal e você consome ele. Outras, a partir do momento que colhe, eles acabam rebrotando, como a cebolinha. Então você corta ali aquele maço, consome e ela retoma novamente o crescimento e você tem dentro de uma certa periodicidade. Outro exemplo de cultura que você pode utilizar o alecrim ou o manjericão. Você consegue ir buscando aquelas folhas e o pé se mantém vivo por um período de tempo um pouco maior. Só que, assim como todo mundo, esse ciclo, você acaba percebendo no desenvolvimento da planta que ela vai ficando mais fraca, ela vai perdendo o vigor dela, e aí chega o momento de fazer a troca daquela planta. Legal. A gente não falou a respeito, mas a adubação, como é que é esse trato? Porque também, com o tempo, é preciso alimentar mais a planta. Isso. Legal. Existem produtos já, né, de específicos, foliares ou sólidos mesmo para colocar no substrato, e aí a pessoa tem que entender um pouquinho como funciona a cultura, quais são as exigências dela. É bom que se faça uma pesquisa antecipada. Por se tratar de hortícolas, a exigência nutricional dela para aquele pequeno espaço de volume é menor, tá? Mas aí você também pode ficar sempre fazendo a ciclagem daquele substrato que você está utilizando. Então, em determinado período, substituir ou fazer uma reposição de nutrientes. Muito legal. Agora, a gente sabe que na internet tem de tudo, né? E você falou sobre a pesquisa. Algumas informações a gente pode acessar e vai encontrar sobre horta vertical na internet já? Sim. Porque
tudo exige um grau de conhecimento. E vai ter horas que você vai se deparar com coisas que você não sabe, uma poda, você não sabe como fazer. Lá já existe o suficiente informação? Na internet existe informação, sim, suficiente. E se a pessoa quiser conhecer um pouco mais de cada planta, se ela preferir utilizar já a partir de semente mesmo, né? Então ela semear e conduzir essa planta até o final, a própria embalagem já dá orientações suficientes de disposição, né? Espaçamento, de exigência nutricional, período que é mais indicado fazer o plantio. Legal. Então essas instruções já existem, são bastante acessíveis. Tá. Agora, por exemplo, a gente sabe que numa horta horizontal é mais comum surgirem alguns tipos de insetos, né? As plantas são agredidas. Isso. Você, que você diz a respeito no ambiente doméstico de você ter que usar algum tipo de defensivo, alguma coisa assim? Existem já alguns herbicidas e inseticidas naturais, né, com base de extrato de plantas que tem uma eficiência comprovada. Infelizmente, para a produção de larga escala é insuficiente, mas como o plantio dentro de um espaço pequeno, esse tipo de cuidado ele é possível. E não deve ser muito conveniente usar os químicos, não, né? Não. Até porque tem crianças dentro de casa e põe a mão, põe na boca. Exatamente. Pode ser um problema. A aplicação desses defensivos, né, ele exige equipamento adequado, né? Então, a pessoa tem que utilizar o EPI e existe um período de carência que esse produto ele vai ficar dentro fazer parte, né, da superfície daquela planta, que não é indicado que a pessoa entre em contato. Então, por ser dentro de casa já é um fator bastante complicado, porque aquilo dali você borrifa, né? Você acaba espalhando esse defensivo no ambiente. Então, agora existem os naturais. Os naturais. E alguns até que a pessoa pode fazer na própria casa. Uma cauda. É uma cauda, o pessoal trabalha muito com fumo, extrato de ninho, isso daí ela consegue... Ou desenvolver, ou já existem esses produtos disponíveis, né? Em casas agropecuárias e casas de jardinagem. Quer dizer, podemos dizer que fazer uma horta vertical não existe dificuldade. Não. Aliás, até, como você falou, uma terapia. É uma terapia. E um estudo, porque a gente vai pesquisar, vai ler, vai aprender, vai manejar e tudo. Esse zelo que a pessoa né, se propõe a ter com a horta... cria esse vínculo, né? Então ela acompanha, ela sabe o momento de irrigar, ela percebe se surgiu alguma doença, ela percebe se surgiu alguma praga. Então ela consegue visualizar isso. A internet fomenta com informações, porque os sintomas, né, são bem destacados e ela consegue controlar isso, contornar isso facilmente. Muito legal, muito bom. Você colocou aqui uma informação, uso de resíduos domésticos. Isso. O interessante é que se evite, né? Em casa, acostumado, né? Minha mãe tinha roseira, como você falou. Tudo que é casca de ovo, borra de café, tudo ela acabava jogando no vaso para a planta. É interessante que, se você tiver espaço e condições de reaproveitar esse resíduo doméstico, que ele passe pelo processo de compostagem primeiro, para depois você utilizar isso na sua horta. Então não é indicado que você pegue aquele resíduo orgânico e deposite diretamente já no vaso. Tá? Seria essa a instrução, esse o cuidado. Muito bom. E no curso de agronomia, você já está vendo o ensino do cultivo de hortas verticais? Não, a gente já trabalhou com a horta orgânica, né? Os alunos do primeiro período desenvolveram uma horta, uma estrutura um pouco mais simplista, tanto que a produção a gente acabou fazendo doação disso, a gente trabalhou com algumas hortaliças, mas de forma vertical ainda não. É um projeto interessante que a gente pode até expandir dentro de escola, dentro de áreas urbanas. Com certeza, com certeza. Aliás, algumas escolas da rede pública já estão incentivando as crianças, quando tem naturalmente espaço suficiente, para criar e cuidar de uma hortinha, né, deles.
E isso é bastante interessante, porque a criança, de repente, ela pode desenvolver um lado, né, emocional e afetivo na convivência com os vegetais. Né? Bom, uma conclusão sobre a importância da horta vertical. A gente levantou muitos argumentos sobre a horta vertical, mas qual a conclusão que a gente pode tirar da importância dela? Do que a gente falou, né, se a gente pudesse resumir, a parte principal é a questão de você produzir o seu próprio alimento dentro de um espaço restrito, né? Claro. E a gente pode ampliar isso com a questão do contato né, da pessoa com o verde, né? Essa interação, essa possibilidade de interação, envolver os filhos nesse processo, né, para que eles conheçam o processo de desenvolvimento de uma cultura, fazer essa ligação. E também a possibilidade de utilização de materiais recicláveis, né, como PET. Então, é uma questão socioambiental. Claro. No final das contas, se a gente puder concluir e fechar como horta vertical, é totalmente viável, de fácil instalação e que vai trazer um benefício, né, muito grande para a pessoa, em termos tanto da disponibilidade daquele alimento mais fresco, mais natural, como também a ocupação, a parte de arquitetura, de preenchimento do espaço também. Eu concluiria dessa forma. Muito bom. E é um empreendimento doméstico, né? Exatamente. Que a gente faz na saúde da gente. Isso. Muito bacana. Bom, eu não posso terminar o programa sem falar um pouquinho sobre o vestibular do curso de agronomia, né? Nós estamos chegando aí no período de processo de seleção de novos alunos e, com certeza, muita gente que às vezes nos assiste aqui no programa Empreender está lá em casa pensando, puxa, e como é que eu faço, professor, para fazer agronomia na Unifev? Fala um pouquinho para a gente do curso e o convite. O curso, né, é um curso de 5 anos, envolve bastante área, eu diria que é um curso bastante eclético. Estou à disposição, se alguém quiser entender mais como é que funciona o curso, tem dúvida a respeito, não sabe a parte assim, aonde é que eu atuo, então eu me coloco à disposição e faço convite, né, para que venha prestar o vestibular com a gente, esteja aqui, né, se tem interesse, se tem essa vocação. A gente está numa área assim, numa região que tem um potencial agrícola forte, né? Então fica o convite para quem tem esse interesse, pelo menos se tem a curiosidade, que nos procure para a gente explicar um pouco melhor, né, como funciona a agronomia e a formação do engenheiro agrônomo. Muito legal, Josué. Agradeço muito a sua participação mais uma vez conosco no programa, essa contribuição imensa falando sobre horta vertical. Eu espero realmente que o nosso telespectador se anime, né, e aproveitando aí já o fim de semana chegando, já vai buscar as sementes, já leva a terra, o composto orgânico, para poder fazer lá a sua horta. Espero que tenha atingido bastante pessoas, né, e que se anime nesse sentido. Legal. Fico feliz. Um abraço. Obrigado. Um abraço para você também que nos acompanhou aí da sua residência, que se animou com essa ideia, que acredita que através dela você e sua família vão ter muitos benefícios. Um abraço para você, tenha uma ótima semana. Na próxima a gente se encontra aqui mesmo, tá? Um abraço. Tchau.